Ouviremos agora o pronunciamento do Dr. Anselmo Ernesto Rosso, representante da Federação Única dos Petroleiros. Dr. Anselmo é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional e técnico em Eletrotécnica pelo Cefet do Paraná. O senhor dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Encareço que observemos todos, especialmente os expositores, que observem o prazo de exposição de 15 minutos, já que estamos com o tempo esgotado. Obrigado, presidente. Farei o maior esforço para realizar a falação dentro do tempo que me foi concedido. E agradeço ao presidente e ministro João Orestes Dall'Azeime pela possibilidade de os petroleiros estarem falando e termos sido escolhidos. Nossos cumprimentos pela iniciativa da audiência pública, extensivamente aos demais ministros dessa casa, e muito nos honra estar aqui. Nos parece essencial aproveitar esse tempo que passou e dialogar com algumas apresentações já feitas. E, diante da provocação ou não do representante da CNI, não estamos aqui terceirizados, estamos presentes, e creio que muitos dos setores que como ele disse e afirmou, estão terceirizados, é porque a bancada patronal, infelizmente, nunca escuta a bancada dos trabalhadores. Parece que a cátedra, simplesmente somente a cátedra, tem uma isenção e necessitamos dela para sermos escutados e termos voz nos ambientes. Prevalece apenas a verdade da bancada patronal. Nos parece também, ministro, quero citar uma falação do senhor e parabenizar pela introdução que fez nessa audiência pública, mas, em específico, sobre um comentário do senhor, que perdemos, e o governo Lula perdeu a oportunidade de fazer a reforma sindical. E, realmente, temos consenso. E nos parece também tão problemático quanto isso a mudança que estão querendo e a naturalidade que estão falando da intermediação da mão de obra, da terceirização, querendo criar uma barbárie efetiva e regulamentada da mão de obra. Muito nos preocupa a falação ontem do deputado Sandro Mabel, e nos parece que tão importante, antes de fazer as reformas trabalhistas, deveríamos também fazer as reformas políticas. Iniciando nossa apresentação, mais ou menos esse é o esquema que a gente vai estar dialogando com ele, onde, inicialmente, a gente vê dois efeitos deletérios da terceirização. Inicialmente, a diminuição do efetivo próprio, isso que a gente sentiu pesadamente na Petrobras, crescimento da terceirização e fragmentação da categoria. O que eu falo para a Petrobras, na realidade, se estende também, é a mesma realidade praticamente todo o setor petroquímico. Diminuição do efetivo próprio. Em 1993, tínhamos 51.228 trabalhadores. Se voltássemos um pouco no tempo, já sentindo os ventos neoliberais, no início da década de 90, tínhamos 60 mil trabalhadores na Petrobras. Não por pouco, vem a súmula 331 em 93, e, substituindo a 256, que era mais restritiva, cria o conceito de atividade fim. E, nisso, o empresariado e o sistema produtivo viu um espaço para o crescimento da terceirização, no problema e dificuldade que temos no conceito de atividade fim. Não por menos, foi justamente em 2000, e principalmente em 2001, que nós chegamos no limite do possível, ou melhor, do impossível, de condições de trabalho na Petrobras, com próximo de 32 mil trabalhadores. Vejam bem, nós tínhamos, no início da década de 90, 60 mil trabalhadores. Chegamos a 32 mil trabalhadores. Foi justamente, e não casualmente, que tivemos os grandes acidentes, que todos se recordam,
do acidente da Baía de Guanabara, do vazamento do Rio Iguaçu, no Rio Iguaçu, e do afundamento da P-36, tendo a fatalidade de 11 trabalhadores mortos. Paralelo a isso, tivemos também o crescimento da terceirização. E aqui, para quem estava com dúvida dos dados apresentados, são esses dados mesmos. E, infelizmente, estão um pouco desatualizados, porque é do fechamento de 2010. E hoje sinto informar que, apesar de nós estarmos com cerca de 61 mil trabalhadores próprios, temos mais de 320 mil trabalhadores terceirizados na Petrobras. Com isso, e não obstante disso, que gera todo o problema da fragmentação da categoria, que surge a precarização. Temos o problema da unicidade sindical, temos o problema de representação desses trabalhadores em vários locais e vários sindicatos, onde já tem um sindicato constituído, e a dificuldade que temos de representá-los. Essa é a realidade que a gente vive dia a dia na Petrobras. Precarização do trabalho, calotes, falta de pagamento das verbas rescisórias, trabalhadores sem pagamento de 13º, férias. São trabalhadores de alta rotatividade, mas aqui cabe uma explicação mais clara. São trabalhadores que estão há anos, não raramente anos, na mesma unidade trabalhando. A rotatividade se dá pelas gatas. Muda só a gata. A empresa intermediadora da mão de obra. Se puderem ver essa figura, foi fácil achar uma figura, inclusive no momento que estava fazendo a apresentação e dá tempo de mandar para o tribunal, essa figura foi trabalhadores do EDISP, que estão com nariz de palhaço, fazendo mobilização, trabalhadores terceirizados, cerca de 300 trabalhadores terceirizados do EDISP, num prédio que tem 500 trabalhadores da Petrobras, teoricamente, mas apenas 200, o resto é tudo terceirizado, e aí se pergunta onde é que está, se não existe subordinação hierárquica, pessoalidade, é claro que é desvirtuamento de toda a legislação trabalhista, e é uma clara ilicitude das condições de trabalho. Esses 300 trabalhadores fizeram greve porque estava, como é toda a realidade do sistema Petrobras, em vários locais, em fechamento de contrato de uma gata, simplesmente começa a não haver os pagamentos, se deixa de pagar as verbas rescisórias, ou, como é no caso, estavam forçando os trabalhadores a se demitirem para não pagar os 40% do fundo de garantia. Por quê? Se eles quisessem ser contratados pela próxima gata, tinham que abrir mão dos seus direitos. Essa é a realidade dos trabalhadores em todo o sistema, seja administrativo, seja o sistema de produção, e, diga-se de passagem, muito da terceirização da Petrobras está na atividade fim da Petrobras. Temos exemplos na Bahia, da Empercon, onde se utiliza equipamentos da Petrobras, a área da Petrobras, a Petrobras é operadora, e os trabalhadores estão terceirizados, produzindo petróleo e gás. Aí as consequências são várias. Acidentes, mutilações e mortes, que cabe um tópico específico, fraudes trabalhistas, alojamentos precários, falta de garantia de emprego, rotatividade das gatas, principalmente, precarização das condições de trabalho, submissão permanente a essas práticas que eu acabei de citar das gatas. Consequências para a sociedade, além dessas que nós já vimos anteriormente, dos grandes acidentes a que estamos em risco, e com esse número de trabalhadores terceirizados e a precarização que a gente vive, fatalmente nós vamos ter um grande acidente na Petrobras. Recentemente, o Norte Fluminense já interditou 5 plataformas por péssimas condições de segurança existente. Empobrecimento dos trabalhadores, concentração de renda, monetização da vida humana. O número de fatalidades que acontece é previsto e é calculado em seus contratos. Se sabe quantos trabalhadores vão. Isso faz parte do negócio.